E ainda seguindo a apostila, tomara que você esteja com a apostila na mão. Pelo amor de Deus, viu? Com certeza com a apostila na mão vai ser bem melhor para você, tudo bem? Imprima a apostila, mande para uma gráfica. Se você tiver uma impressora, imprima na sua impressora. O importante é você estar com ela na sua mão, tá bom? Então vamos lá para o segundo passo, que é formato e posição ideal. Formato e posição ideal. Contorno, preenchimento da mesma cor, tá bom? Se tiver com a apostila na mão, você vai estar entendendo o que eu estou falando, tá? Então vamos lá. Se você estiver com a apostila na mão agora, você vai ver que tem uns lábios aqui, abaixo, esses lábios. Eu vou mostrar na foto, ó, só para você não esquecer, vou te mostrar numa foto agora. Então olha essa foto aí e presta atenção no que está aí. Lado F, A, B, E, C, B. Então vamos primeiro falar do A. O A é o centro, tá? Presta atenção na foto. Olha a foto de novo e presta atenção no A. O A quer dizer arco do cupido arredondado e próximo. O que significa o arco? Primeiramente a gente precisa falar que o arco é o meio, é o centro. É como se eu estivesse dividindo a sua cabeça no meio. Tipo, eu colocaria aqui uma linha no meio da minha testa ao meio do meu queixo e eu ia estar dividindo aqui esse meio. E nesse meio ia estar o quê? O arco. O arco, e aí a gente chama arco do cupido. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando você começar a fazer o seu desenho, o seu contorno, você não pode fazer o arco torto de forma nenhuma. Você tem que fazer o arco no centro. Você centraliza aqui bem no meio certinho. E aí você vai fazendo o contorno. Então, o arco é uma das coisas mais importantes para você iniciar uma micropigmentação. Não que você vai iniciar o desenho pelo arco. Muitas vezes você pode começar também pelo canto inferior. Mas o arco, ele tem que estar certinho. Ele tem que estar aqui riscado. Você tem que marcar o arco. E aproveita o arco. E você marca o quê? O ponto de equilíbrio. Isso é muito importante, tá bom? Então vamos lá. O B, extremidade lateral fechadas. O que isso significa? Significa que, olha aí na foto de novo, o B é as beiradinhas aqui, lado esquerdo e lado direito, ó, o centro. Vamos falar que o B não é só a extremidade, mas também o centro de tudo. Por quê? Se você tiver uns lábios caídos, você não, desculpa, a sua cliente estiver com os lábios caídos. Ou talvez você pode ter também. Começa a se olhar no espelho. Se você tiver com a sua cliente estiver com os lábios caídos, então você vai levantar os lábios dela a partir da extremidade lateral. Por quê? Aí você coloca aqui e você vai levantar o lado inferior do alto do cupido aqui, do alto cupido ao ponto de equilíbrio. Você vai começar a levantar o lado inferior, tudo bem? Olha só, no treino eu mostro para vocês que quando a gente quer levantar um lábio, a gente percebe que o lábio está caído. Sabe qual é o ponto estratégico que realmente a gente trabalha? É o ponto do equilíbrio, aqui ó, posição de equilíbrio. Quando você arruma o meio, você abaixa esse aqui embaixo, nesse meio, você abaixa um pouco aqui, que automaticamente, quando você abaixar um pouco aqui, você vem levantando aqui, ó, levantando. Você abaixa um pouco o ponto de equilíbrio, 2 milímetros, não passe disso, sempre 2 milímetros abaixo da mucosa, aí você levanta aqui. Isso dá super certo. Vocês vão perceber que no treinamento a gente está fazendo muito isso, sempre levantando os lábios caídos, só com um ponto de equilíbrio aqui. É espetacular. A gente tem o C já está falando tudo. O lado inferior, que é o lado inferior dos lábios, a gente vai ficar sempre mais espesso, 20%. Isso quer dizer o quê? Eu tô com os lábios de uma senhora, eu tô atendendo uma senhora e ela tem um lábio muito murchinho. Imagina isso agora. Consegue imaginar uma senhora e os lábios dela estão murchinho? E ela vai falar para você, eu queria tanto que meus lábios estivessem maiores. Murchou conforme o tempo foi passando.
Aí você vai lá, olha só, presta bastante atenção. E você acaba enchendo, deixando maior o canto superior. Não pode de jeito nenhum, não existe essa possibilidade. Você sempre vai deixar maior o canto inferior. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Olha só. Quando você for fazer o canto inferior, você sempre faz com 2 milímetros abaixo. E em cima, você vai fazer o quê? 1 milímetro. 1 milímetro. Então, pega isso. Isso é importante para você. Sempre o canto inferior vai ser maior do que o canto superior. Sempre. Tudo bem? Então, toma muito cuidado quando você for aumentar um lábio de uma cliente e querer aumentar sempre em cima. Não pode de forma nenhuma, tá? Uma outra coisa, eu posso aumentar e deixar mais efeito coração? O que isso significa? Eu posso aumentar e deixar ele mais coração aqui no arco do cupido? Pode sim. Mas também, esse negócio de efeito coração depende muito de cada cliente. Tem cliente que vai gostar dos lábios mais bicudinho, efeito coração. Tem cliente que vai gostar de um efeito mais maçã. Sabe o efeito maçã? O efeito maçã é sensacional. Pega uma maçã e senta ela assim, ó, você vai ver. Ele não é tão, ele é meio arredondado. Então, isso tudo é muito importante. Quando você for fazer os lábios superiores, você pergunta para ela, você gosta de uns lábios mais bicudo? Você gosta de uns lábios mais efeito maçã? Né? Mais arredondadinho? Aí ela vai falar para você. Tudo bem? Então, isso é muito importante. Mais uma regra. Arredondado pode, efeito coração pode, reto não. Reto você acaba com a sua cliente. Tudo bem? Então toma muito cuidado com isso. Então agora a gente vai pro D. Então você está com a apostila aí, né? Show. O D é iluminação central. O que iluminação central significa? Só para você entender. Iluminação central é quando a gente faz o seguinte, um efeito degradê. Você vai lá, você pega o dermógrafo e está trabalhando mais o canto inferior. Sabe onde você quis aumentar? Você aumentou 2 milímetros aqui embaixo, não aumentou? Aí você aumenta. E quando você aumenta, você tem que marcar mais. Porque você está marcando a pele. E a pele não é que nem a mucosa. Mucosa é os lábios. Pele é fora da mucosa. Então você precisa marcar bem mais o canto inferior, porque você pegou na pele. Quando você pega na pele, o que acontece? Você tem que marcar bastante. E os lábios? Eu não queria. Aí chega aquela cliente, eu não queria deixar meus lábios tão marcados. Eu queria que ele ficasse maior, mas não marcados. Aí você vem o quê? Fazendo o efeito degradê. O efeito degradê é quando você marca mais embaixo e entre o meio e o final dos lábios você já não marca tanto, você deixa mais natural. Mais suave. Você vai dando um efeito translúcido, um efeito de luz só, entendeu? Então, isso é muito importante. Vamos lá. A sua cliente chegou para você e fala que não quer de forma nenhuma os lábios dela muito marcado, não quer efeito batom e ela odeia batom, mas ela quer aumentar os lábios. Então, você vai fazer isso, o estilo degradê. Vai aumentar e marcar bem embaixo, porque já que você quer aumentar, tem que dar um efeito de boca. Você marcou bem embaixo e em cima vai subindo com ele, só dando uma luz, deixando translúcido, iluminando. Deu para entender essa parte? Tudo bem? Então tá. Vamos agora para o efeito E. O efeito E já está falando tudo. Preenchimento. Tá falando para você preencher. Então, chegou aquela cliente e fala assim, eu quero aumentar a minha boca e não só isso. Eu quero aumentar e deixar ela bem marcada com efeito batom. Tem um batom que eu amo usar e eu só gostaria de estar usando essa cor. Acabou, show! Então você já vai trabalhar um outro formato. Você vai trabalhar o preenchimento. O preenchimento é a boca total. Só que segue a regra. É muito importante seguir a regra porque toda vez que a cliente quer um efeito batom, você vai ter que fazer todo o desenho da boca dela,
ela precisa aprovar esse desenho com lápis ou com a caneta gel. Ela precisa aprovar todo esse desenho. Ela aprovando esse desenho, aí você vai fazer o quê? Você vai começar a fazer o contorno. O contorno você sempre, presta atenção agora, você sempre vai usar a agulha de uma ponta, tudo bem? Mas Michel, eu uso GR, é uma ponta. Ah, eu uso Sharper, eu uso Shine, eu uso... Não importa qual dermógrafo que você usa. Você sempre vai usar uma ponta para fazer o contorno. Deu para entender isso? Deu para entender? Beleza. Beleza, saiu do contorno, você vai entrar para revitalização. Revitalização é obrigatória. É obrigatória. Por que é obrigatória? Porque revitalização, você vai ter que revitalizar, não é para pintar a boca. Você vai fazer o estilo preenchimento, você vai revitalizar para poder abrir a mucosa. Aí você vai colocar o anestésico na mucosa, vai esperar agir esse anestésico ali durante 10 minutos, porque já não é um anestésico para pele aberta, é um anestésico, não, desculpa, já é um anestésico para pele aberta, então você vai ter que usar um anestésico para pele aberta. Você vai deixar agindo esse anestésico para pele aberta, e aí depois de 10 minutos, você vai começar a trabalhar o preenchimento. Mas tem uma coisa muito importante, você não vai passar o anestésico uma única vez e acabou não. Vai chegar uma hora que a sua cliente vai falar assim, ai, tá doendo. Então você passa o anestésico para pele aberta de novo, deixa agir durante 10 minutos e depois você volta de novo. Michel, tipo, tem aquela que você vai me perguntar agora. Enquanto o anestésico estiver agindo embaixo, eu posso fazer em cima? Lógico, você ganha tempo, isso é muito importante. Tem pessoas que adoram já aproveitar o embalo. Faz embaixo, deixa o anestésico agir, coloca um plástico filme para não sair o anestésico e faz em cima. Mas tem pessoas que não, tem pessoas que preferem assim, enquanto eu não terminar um lado, eu não faço outro. Porque eu sou assim, ou eu faço uma coisa de cada vez ou não faço nenhuma. Então você precisa saber o que você vai fazer. Se você vai deixar o anestésico agir e esperar, ou se você vai deixar o anestésico agir e fazer o lado de cima, depois deixar o anestésico agir do lado de cima e fazer o lado de baixo. Tudo bem? O preenchimento, ele pode durar até 3, 4 horas, gente. Até 3, 4 horas. É muito importante você saber disso que, cara, demora. Preenchimento demora. Revitalização é rápido. O próximo que a gente vai falar aqui é o contorno. Então, é importante contornar, tá? É importante você pegar a agulha de uma ponta, você chegar lá, você marcar, é como se fosse um decalque. O F, né? O F está mostrando o decalque. Então, é importante você marcar. Tudo bem? Olha só, eu quero que se você não entendeu esse vídeo, você volte de novo nele. Assista quantas vezes for preciso, porque sabe qual que é o bacana dessa aula? Que você pode assistir quantas vezes você quiser. E o que eu quero realmente é que você saia totalmente sem dúvida nenhuma, tá? Então assista de novo, com a apostila na mão, você vai vendo e vai me ouvindo, vai vendo e vai me vendo, e a gente vai entrando aqui no acordo, tá bom? Tá fácil entender essa apostila, tá fácil entender essas informações. E a gente vai se falando no próximo vídeo aula, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para você aí na evolução da micropigmentação labial. Tchau!